Fala concurseiro, seja bem-vindo à nossa quinta aula do nosso curso Gabaritando o Estatuto. Essa aula aqui a gente vai falar sobre um assunto interessantíssimo para a sua preparação, inclusive um assunto que foi cobrado recentemente em uma prova. E eu preciso que você tenha bastante atenção, porque o assunto de hoje são formas de provimento, um assunto muito interessante. Você que vai prestar esse concurso para ser sargento, precisa conhecer na ponta da língua quais são as três, já estou até me antecipando, viu? As três formas de provimento ao cargo policial militar previsto na nossa lei. Então vamos abrir aqui para a gente dar continuidade aos nossos estudos, certo? Vamos verificar se você está vendo aí. Está sim, certo? E eu preciso que você preste bastante atenção, porque a questão 21 ela já começa para a gente perguntando quais são as formas de provimento do cargo policial militar mencionado no Estatuto da Polícia Militar da Bahia. E sobre formas de provimento, a gente precisa invariavelmente fazer menção ao artigo 12. O artigo 12 é o responsável por listar as formas de provimento, que são três, como eu já havia dito: nomeação, reversão e reintegração. Anote aí: nomeação, reversão e reintegração. A Polícia Militar da Bahia adota essas três formas de provimento. Professor, o que é forma de provimento? Forma de provimento é o acesso ao cargo policial militar. Qual é o instituto jurídico que vai permitir que você, que vai ser aprovado no concurso de sargento, acesse esse cargo? E a lei 7.990, Estatuto da Polícia Militar da Bahia, chama isso de forma de provimento. A gente vai conhecer cada uma delas, mas já sabemos e já podemos, portanto, responder a questão 21, quais são essas formas de provimento. Anote, porque é questão de prova: nomeação, reversão e reintegração. Vamos responder a questão 21. Ele pergunta quais são as formas de provimento. Promoção e nomeação. Não, promoção não é forma de provimento. Nomeação, reversão e reintegração. Olha o gabarito, logo na alternativa B. Mas vamos continuar lendo as outras. Alternativa C, transferência e demissão. Não, demissão é forma de provimento, pelo contrário, né? Alternativa D, promoção e reclassificação. Não são forma de provimento. Reclassificação é até uma forma de provimento de outras legislações, como por exemplo legislações federais. Mas aqui a Polícia Militar da Bahia não. Aposentadoria e exoneração. Esdrúxulo essa, né? A Polícia Militar sequer se aposenta, portanto, alternativa B da questão 21. Eu preciso, agora, antes de responder a questão 22, que a gente passeie por cada uma dessas formas, para que juntos a gente consiga extrair a ideia principal de cada uma dessas formas. Começando pelo previsto no artigo 13, que fala sobre nomeação. A nomeação, fala o artigo 13, que far-se-á de duas formas: em caráter permanente, vou grifar aqui, em caráter permanente para os cargos de carreira e em caráter temporário para os cargos de livre nomeação e exoneração. Então a gente tem nomeação, né, como um subgênero, vamos dizer assim, do gênero maior, que são formas de provimento, e essas nomeações se subdividem em duas. Quais são elas, professor? A nomeação para os cargos de carreira, esse sim farão de caráter, será feito, né, em caráter permanente. Eu quero dizer, por exemplo, o concurso de sargento. Sargento faz parte da estrutura da Polícia Militar da Bahia. A gente já viu isso aqui. Portanto, sargento é cargo de carreira e a nomeação para essa graduação far-se-á em caráter permanente. Diferente de comandante-geral da Polícia Militar, que a gente já viu que é um cargo de confiança, que o governador atribui ao coronel, né? O coronel ali que ele entende que vai satisfazer a política de segurança pública que ele achar melhor, ele aqui eu digo é o governador, ele vai eleger. Então esse cargo de comandante-geral é um cargo de livre nomeação e exoneração. Portanto, essa nomeação far-se-á, melhor dizendo, em caráter provisório ou temporário, tá certo? Não perde isso aí não. Eu preciso que você entenda, ainda desse artigo 13, quais são as autoridades competentes para dar posse. A posse pode acontecer por ato do governador do estado ou do comandante-geral. Se sua prova vier perguntando, anote isso, que o governador do estado pode dar posse, está certo. Vier perguntando se o comandante-geral pode dar posse, está certo. Mas se vier dizendo que o secretário de Segurança Pública pode dar posse, está errado, tá certo? Outro detalhe importante está no parágrafo 1º, a gente não pode esquecer, que é como se dá a investidura no cargo. A investidura no cargo, no momento da posse, dá-se-á com dois momentos distintos. Primeiro é a posse propriamente dita, que é a assinatura de um documento. Segundo é o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que se propõe a posse. Portanto, o aperfeiçoamento da posse acontece pela soma desses dois fatores: pelo exercício das atribuições do cargo a que se propõe a posse, bem como pela posse propriamente dita. Anote isso aí, faz aquele organograma, né? Aquele desenhozinho, nomeação, caráter temporário, caráter permanente, sendo que nos dois casos ele só se aperfeiçoa, essa nomeação só vai
de fato, encontrar validade, no campo da validade, a partir do exercício das atribuições do cargo a que se propõe, bem como pela própria posse. Tá certo? Vamos responder a questão 22, a gente já tem condições. A questão 22 pergunta qual é a diferença entre nomeação em caráter permanente e nomeação em caráter temporário. A gente já viu isso aqui. Nomeação em caráter permanente é para cargos de livre nomeação e exoneração. Fala a alternativa A. Está errado. Nomeação em caráter permanente é para cargos de carreira. Cargo de livre nomeação e exoneração é nomeação em caráter temporário. Tá certo? Alternativa B. Nomeação em caráter permanente é realizada pelo comandante-geral, enquanto que a nomeação em caráter temporário é realizada pelo governador. Não, em nenhum momento a lei fala sobre isso. A lei fala quem são as autoridades competentes para fazer a nomeação. Mas não faz essa distribuição aqui que a alternativa fala. Então está errada a alternativa B. Alternativa C. Nomeação em caráter permanente é para cargos da carreira, enquanto nomeação em caráter temporário é para cargo de livre nomeação e exoneração. Ó, correto. Caráter permanente, cargo de carreira. Caráter temporário, cargo de livre nomeação e exoneração. Alternativa C, nosso gabarito. Vamos olhar as outras, né? Atitude de aprendizado. Alternativa D. Não há diferença entre nomeação em caráter permanente e nomeação em caráter temporário. Tem diferença sim, a gente acabou de ver. A disciplina jurídica é outra. Alternativa E. Nomeação em caráter temporário realizar-se-á pela via administrativa, enquanto nomeação em caráter temporário é realizada apenas por via judicial. Nada disso, nada a ver isso aí. É uma cobração da banca. Alternativa C, alternativa correta. Tá certo? Vamos responder a 23, a gente já pode também. De acordo com o estudo da Polícia Militar da Bahia, o que é necessário para que a investidura no cargo seja efetivada? A gente viu. São 2 requisitos para que a investidura seja de fato efetivada no momento da nomeação. Quais são esses requisitos? A posse e o efetivo exercício das atribuições inerentes ao cargo. Essa informação já é o suficiente para a gente responder a questão 23. A questão 23 fala na alternativa A. Apenas a nomeação pelo comandante geral já caracteriza a investidura? Está errado. Apenas a nomeação pelo governador do estado já caracteriza a investidura? Também está errado. Apenas a posse? Está errado. A posse e o efetivo exercício com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Ó, posse e o efetivo exercício com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Alternativa D, alternativa correta. São 2 elementos que aperfeiçoam esse ato de nomeação, que por consequente também aperfeiçoará a própria investidura. Alternativa E, apenas o efetivo exercício. Está errado também. Alternativa D, 2 requisitos. A questão 24 pergunta para a gente qual é a definição de reintegração. Mas antes de ir para 24, como meu compromisso com você vai muito além de responder as questões, que a gente vai responder, mas é que você entenda, a gente vai voltar para a lei para que eu te explique rapidinho o que é a reversão e o que é a reintegração. A reversão cabe ao artigo 14, coube ao artigo 14 disciplinar, dizendo que é o ato pelo qual o policial militar retorna ao serviço ativo. Preciso que você entenda isso da reversão. As outras minúcias dela, sua banca não vai cobrar. O nosso raio-x da banca já diz pra gente que possivelmente isso aí não vai cobrar. Eu preciso, portanto, que você concentre energias em entender o que é a reversão. Existem situações, pessoal, que o policial militar sai do serviço ativo. A gente vai ver situações institucionais na próxima aula. Mas tem situações onde o policial militar sai do serviço ativo por algum motivo. Ele é agregado, por exemplo. E ele retornará, porque cessou os motivos da sua agregação. Esse retorno, esse movimento de retorno do policial militar que estava fora e veio para dentro, chama reversão. A lei chama de reversão. Não confunda a reversão com a reintegração. A reintegração a gente vai falar daqui a pouco. Portanto, reversão é o retorno do policial militar ao serviço ativo. Tá certo? E reintegração, por sua vez, é o artigo 15 que disciplina isso. O retorno do policial militar demitido ao cargo anteriormente ocupado, resultante de sua transformação, quando invalidado o ato de afastamento pela via judicial, por sentença transitada em julgado, ou pela via administrativa. O que é que acontece aqui na reintegração? Na reintegração, diferente da reversão, o policial militar não perdeu essa característica de ser policial militar, simplesmente saiu do serviço ativo. Na reintegração, não, a gente tem um sujeito que foi demitido, depois de ter passado por todos os processos administrativos que a gente também vai passear aqui no nosso curso de questões. Ele saiu da Polícia Militar por ter sido demitido. Contudo, conseguiu, seja por via administrativa, por recurso, previsto lá no artigo 91, ou por via judicial, desde que a sentença tenha sido transitada em julgado, ele retornou à Polícia Militar do Estado da Bahia. Então, recapitulando, a gente tem um policial militar demitido, que retorna ao serviço, seja por via judicial, seja por via administrativa. Esse retorno chama reintegração.
Então, se a reversão é o retorno do policial militar ativo, mas que não foi demitido, na reintegração, o retorno do policial militar ao serviço ativo, mas porque anteriormente ele foi demitido, tendo sido invalidada essa demissão pela via judicial, com sentença transitada em julgado, assim a lei fala, ou por via administrativa através dos recursos competentes. Então, de posse dessa informação, a gente já pode responder a questão 24. A questão 24 pergunta: qual é a definição de reintegração? Alternativa A: o retorno do policial militar ao serviço ativo após uma licença médica. Não. Licença médica, né? Não tem nada a ver isso aí. Alternativa B: o ato pelo qual o policial militar retorna ao serviço ativo após a sua agregação. Opa. Tá errado, a gente viu. O policial militar que retorna ao serviço ativo após a sua agregação, qual é o nome do instituto? Reversão. Alternativa B é um exemplo de reversão. O policial militar retorna ao serviço ativo porque anteriormente ele estava agregado, mas não foi demitido. Alternativa C, o ato de nomear um policial militar para um cargo temporário. Não, isso aqui é nomeação. Alternativa D, o retorno do policial militar demitido ao cargo anteriormente ocupado. Esse é o nosso gabarito. Ele foi demitido, o policial militar, e retorna. Então esse é o nosso gabarito, né? Alternativa E, vamos ler a atitude de conhecimento, é o retorno do policial militar ao serviço ativo após um período de férias. Está errado, né? O policial militar consegue férias, não deixa de estar ali na condição de policial militar. Beleza, pessoal? Volta lá para a lei, dá uma lidinha na lei, certo? Lê com calma, compreende direitinho. Esse é um assunto muito quente, volto a falar. É um assunto que você precisa pegar 2, 3 vezes e responder essas questões, porque forma de provimento é um assunto que sua prova pode cobrar. E o meu aluno, você que está estudando comigo, eu tenho certeza que irá acertar. Beleza? Te espero na próxima aula, gabaritando o estatuto. Estou com você até a sua aprovação. Um abraço.